Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. A semana não podia ser diferente de tudo que transcorreu. Até tremor teve em Florianópolis, de mais de 3 graus no mar, sentido na costa de Florianópolis. Em Roraima, ou melhor, a governadora de Roraima vai até o STF e pede, pelo amor de Deus, que fechem as fronteiras com a Venezuela. Ela não consegue mais continuar recebendo cerca de 700 pessoas por dia que entram em Roraima, pedindo, obviamente, para morar, para trabalhar. Ela não tem mais. A defesa do ex-presidente Lula recorre ao ministro Fachin, pede ao STF a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. E ex-mulher, eu não gosto de dizer isso, nem gosto de concordar, mas ex-mulher é um problema. Que o diga o senhor, que de senhor não merecia ser chamado, que é um tramposo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, o homem que está na Lava Jato por ter guardado 60 milhões de reais. Pois a ex-mulher dele deu uma entrevista e disse horrores sobre esse senhor. Uma das coisas só que ela disse é o seguinte: o juiz Sérgio Moro tem que ter muito cuidado nas investigações, porque tem muita coisa escondida. Ele tem muito dinheiro no exterior, ele tem muitos bens. Ex-mulher, ainda bem que eu nunca vou ter ex-mulher. Tu tem ex-mulher, Puxo? Tenho ex-mulher, eu sou divorciado há 15 anos, mas já encerrei minha partida de bens. Eu acho que já prescreveu. A beira de cabelo. A ex-mulher foi prescrita. Encerrei em tempo hábil, nós construímos juntos, casamos muito jovens. Tudo que nós produzimos foi resultado do nosso trabalho de construção de uma família, de 3 filhos maravilhosos. Quando chegou no momento certo, a lei manda dar 50% para cada um, foi o que foi feito. Muito mais no mecanismo mostra o Youssef, claro, com outro nome, ele já na prisão, lá na Polícia Federal, e continuava mantendo relações sexuais com uma cafetina, porque eles tinham uma cafetina, exatamente quando eles levavam dinheiro, eles usavam algumas mulheres para transportar dinheiro, isso mostra dentro da série. E uma cena exatamente ele com a cafetina dentro da Polícia Federal, da prisão da Polícia Federal, porque ele subornava um policial federal. E aí o delegado que está por trás de tudo isso vai lá e tira uma foto, consegue uma foto da cena e vai até a mulher dele e mostra para ela, porque ela tinha sido realmente, ela tinha defendido ele, porque ela é advogada, ela foi também, muito parceira, e na hora que lá em 2013 eles tentaram pegar e não conseguiram e foram pegar só depois, ela fez assim, ela foi muito arrogante com o delegado e ele disse, agora sim que eu vou me vingar. E aí pegou a foto, isso que ele já estava fora das investigações, ele já tinha sido afastado e ele mostrou. Bom, depois que ele mostrou para ela se possuiu, chegou pro Youssef, xingava e disse assim, agora eu vou contar tudo que eu sei até hoje. Então, quem sabe essa é mais uma mulher. Essa é a ex-atriz Gisele Fraga. Ela foi casada com ele, então, no tempo que viveram juntos, ela conta, né? Numa entrevista ela contou, era tudo difícil, não podemos ir a muitos restaurantes, não podemos ir em restaurantes caros, enfim. Mas depois de um tempo, a vida deles mudou. E aí foi assim, uma Babilônia de dinheiro no casamento deles. Depois, quando ela fez 40 anos, teve um festão de 40 anos, assim, coisa de milionário, né? E a coisa foi por aí. Hoje ele é um homem que mora numa cobertura de 600 metros quadrados, com piscina, com ar, com não sei o quê, faz festas, aquelas de arromba, assim, sabe? E ela, numa entrevista, disse tudo. Ele disse, olha, o juiz Sérgio Moro que cuide, investigue bem, porque ele tem muito mais do que isso que ele diz. Ele tem coisas no exterior, ele tem não sei o quê e tal. Magda, eu não tenho nada contra a denúncia de as-mulheres, por sinal não tenho nada contra a denúncia de ninguém. Eu só acho que não venha dar padrão de moral, mulher que usufruiu, sabia que o dinheiro era mal havido e só denuncia depois que ficou fora da turma. Verdade. Então, eu não estou, eu estou falando em texto, estou dizendo o que eu não gosto, não estou dizendo, não estou particularizando nada. Não, ela diz assim, ó, eu não sei se é verdade, porque nem tudo que as pessoas dizem é verdade, né? Ela diz assim, ó,
que sentiu vergonha e indignação ao tomar conhecimento sobre os esquemas de corrupção e pagamentos de propina com a participação do ex-marido. Tá? Do ex-marido. E aí ela conta, minha reação é de muita vergonha, muita indignação, como todo e qualquer brasileiro. Aí ele voltou ao foco por causa dessa festa que ele fez, que os vizinhos não aguentam, ele até tem um apelido. Os vizinhos dele chamam ele de, é uma coisa até pejorativa, mas é um apelido, enfim. Tá, e por usufruir desse dinheiro, ela não entraria na investigação também? Não, desde que ela não tenha participado, mas a investigação faz parte de saber se ela não participava, se ela não contribuía, se ela não cedia contas, se ela não ajudava a esconder o dinheiro e participar da atitude criminosa. Só o fato dela viver e ser sustentada pelo dinheiro, não, isso não. Agora, é muito estranho. A pessoa que não tinha muitos recursos, de uma hora para outra, né? Começa a ter carros luxuosos, festas grandiosas, mora num apartamento enorme, não sabe de onde vem, nem questiona o marido de onde vem. De repente, né? Porque ela diz assim, ó. Não existe. Ela diz assim, ele me disse que não tinha dinheiro para irmos a restaurantes e que não podíamos viajar. Isso numa época. Depois, ele enlouqueceu. Fez um festão de casamento e ela diz assim, ó... A fada madrinha apareceu. Ele está escondendo patrimônio acumulado no exterior e que não informou todos os bens que possui a justiça. A atriz afirmou que o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, deve ficar atento a estes episódios. O patrimônio deve estar fora, talvez Singapura ou China, lugares onde a justiça brasileira não alcança. O que ela imagina quando estava na constância do casamento e o marido sem nenhuma atividade? Porque se eu sou dono de uma empresa lá com 1.500 funcionários gerando emprego, tu pode até ludibriar, mesmo que estejas fazendo algum ato ilegal, que eu posso imaginar que a esposa não saiba. Agora, eu não tenho atividade nenhuma, eu sou um lobista, ou eu sou um atravessador. E aí eu mudo de um padrão de vida desta forma, nessa proporcionalidade. É essa ingenuidade, só que eu não aceito que passem para mim, né? Mas eu tô no sentido da ex-mulher. Ex-mulher é sempre um perigo. Chicão, tão quietinho, Chicão. Estão falando de mulher e o Chicão ficou tão quietinho. Eu não tenho problema com as mulheres, mas sabe o seguinte, dona Magda? Pois não, seu Chicão. Eu fiquei estarrecido hoje. De manhã eu tomei café com meu amigo Rafão, que é meu vizinho aqui no Morro Santa Teresa. Ele me disse, essa por roxo, que a terceira Câmara Criminal, tem que anotar porque não é um assunto que eu... Câmara. Câmara Criminal do TJ de Porto do Rio Grande do Sul absolveu um preso com 144 pedras de crack. A alegação foi, o cara alegou que ele não usava para o tráfico, e sim para o consumo. Mas que Câmara é essa? Que TJ é esse? Isso é um exemplo da bandidagem, a nossa justiça aí. Explica isso. Eu não vou explicar, porque é difícil explicar processo que tu não conhece. Eu só quero dizer assim que a área criminal... A área criminal, para tu culpares alguém, para tu prenderes alguém, para manteres preso ou para tu condenares alguém, tu tem que ter algumas provas técnicas e às vezes o laudo, por ser mal feito, a própria perícia não sendo feita ou sendo mal feita, já permite que não tenha o auto de prisão, forme um auto de prisão para a pessoa. Então, eu tenho muita dificuldade de comentar assim, dentro do grau de razoabilidade, eu concordo contigo. Agora, não posso imaginar que 3 desembargadores que estão lá, conhecem a lei, soltariam alguém com Mas o Denar que levou o cara com 144 pedras de crack. Sem dúvida. O cara foi aliviado. Hein, Magda? Eu acho um horror. Porque é muito além de qualquer quantia. Desprestígio, um desrespeito com o trabalho dos policiais. Com o trabalho dos policiais. Os policiais que morrem na mão de bandidos, como aquele inspetor que era seguido pela mulher que estava grávida, inclusive uma policial também. E sabe? Eu prometo ao Chicão que vou atrás, como tenho feito aqui sempre. Eu vou fazer, trazer, porque não há grau de razoabilidade, porque essa quantia de consumo foge de qualquer... Pois não, sem dúvida. Vou trazer e vou esclarecer tecnicamente. E outra coisa, Magda, hoje houve o sorteio, o tão decantado sorteio da Champions League. Nós temos 4 clubes, 2 meia-boca. O do Pato, que é meia-boca, o Roma. Qual é o do Pato? O Roma. E o Liverpool, que é um Boca Juniors europeu, que teve uma fase áurea e está num processo de redecadência, levantando. E 2 top, Real Madrid e Bayern. Não é que o Real Madrid e o Bayern se cruzam numa partida, um cai fora e Liverpool ou Roma vai para a final. Pode dar uma zebra na final da Champions League. Isso é legal pro futebol, tá? Pode ser, né? Jéssica.
E o Magda, tu começou o programa dando algumas notícias e dentro das notícias estava o terremoto que foi sentido né, na costa de Santa Catarina, que atingiu Florianópolis, Blumenau, Itajaí e também com maior intensidade na Barra da Lagoa. Este terremoto foi considerado de baixo grau, baixa intensidade, não era para as pessoas se assustarem, mas os bombeiros receberam cerca de 30 ligações de pessoas assustadas, né, com os tremores sentidos. Santa Catarina está tranquilo, mas isso indica que algum dia pode piorar, né? Sim, mas pode vir algo muito pior. Eu tenho medo. Aqui no Rio Grande do Sul nós sentimos no mês passado. O tremor foi de 3,6 de magnitude na escala Richter. E foi no mar, né? 3,6, foi na costa, foi no mar. Normalmente é de 6, mais de 6, 7, que são os mais fortes. Marvin Barcelos. Boa noite. Hoje é o dia do beijo. Tudo bem? Prazer em receber. O senhor vem sempre aqui? Ai, que bom, obrigada. O senhor é muito... eu ganhei um beijo. Hoje é o dia do beijo. Hoje é o dia do beijo. Marney, tu tá dispensado, o Chicão também tá dispensado. Então, os dois estão dispensados comigo. Não é só sexta-feira 13, né, Marney? E hoje é o dia do hino nacional brasileiro. Poucas pessoas sabem. As comemorações hoje. Olavo Bilac. Muita gente dizia que e Osório Duque Estrada, Marney. Não é o Olavo Bilac. Não é o Olavo Bilac hoje, viu, Marney? Mas não é o Olavo Bilac. O dia do amor é no dia 6 do mês 9. Ai, não é todo mundo Não, eu quero fazer uma homenagem a três grandes figuras. Uma homenagem a três grandes figuras. Primeiro foi meu amigo pessoal, Oswaldo Sargentelli. Sargentelli participava de um programa que eu apresentei na TV Record durante muitos anos. E o dia que ele participava do programa era o meu dia de alegria, porque eu ria no ar, era um escândalo que eu ria. Eu dizia, para de rir, mas eu não conseguia, porque ele dizia tanta bobagem com aquele vozeirão e com aquela seriedade tão característica dele, que ele tinha uma voz, era um locutor, né? Tinha uma voz maravilhosa. Então, hoje é aniversário de morte dele. O segundo que eu quero fazer uma homenagem é um grande escritor latino-americano de esquerda. Eu tenho por norma ler esquerda, direita, centro, como diziam os alemães, die Mitte, o centro, né? Como é o partido da Angela Merkel. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, uruguaio, exatamente, uruguaio, foi um cidadão de uma cultura extraordinária, sabia colocar no papel o seu pensamento, isso não é fácil. Eu sempre tive a pretensão de escrever um livro, não me atrevo a isso porque não tenho essa qualificação, não tenho esse poder de transpor para o papel tudo aquilo que eu sinto. Isso é um dom, né? Como diziam os americanos, um gift, um presente que Deus dá. Eduardo Galeano, essa grande figura. E o terceiro, este é uma das grandes figuras da literatura mundial, alemão, que recebeu o Nobel de Literatura por ter escrito um dos maiores romances ao início do nazismo na Alemanha, Günter Grass. Esse romance se chama O Tambor. O Tambor. É a história de um menino que não consegue crescer e que se comunica através de um tambor. Ele flagra a sua mãe traindo seu pai em um hotel, e a partir daquele momento que ele vê a sua mãe na cama com aquele cidadão, ele entra num trauma, não consegue crescer. Claro que isto é uma ideia, né? Um pensamento, uma criatividade, uma criação do Günter Grass, que fazia uma comparação ao movimento nazista que recém se iniciava naquela época na Alemanha, se fortalecia na Alemanha. Günter Grass, que é Nobel de Literatura. Foi contestada a parte dele em função de que apareceram algumas ilações ou alguns depoimentos de que ele teria sido do partido nazista, coisa que me parece não foi confirmada. Então são três homenagens que eu faço no início desse nosso programa, dessa participação. Só pediria que tu repisasse, que tu citaste o Sargentelli e deixaste fora a maior característica que ele teve para todo o povo brasileiro, foi quando ele criou aquelas figuras, as mulatas do Sargentelli, que se eternizaram na memória de todos. Né? O Sargentelli é uma figura fantástica, né? E ele me contou uma passagem dele por Roma, que eu não conseguia parar de rir. Um dia ele estava em Roma todo vestido de branco, cheio com aquelas coisas, aquelas correntes, etc. E então ele pegou uma daquelas carruagens que tem ali em Roma, que as pessoas passeiam, como tem lá em Nova York, ali no Central Park, etc. E aí ele, de pé, olhando,
Aí o pessoal passava a olho, Signore Papa, buongiorno. E ele abanava, dizendo, io sono il Papa, aquele jeito dele. Mas ele, eu contando, não tem graça. Mas ele contando com aquele vozeirão, com aquela barriga dele, eu ri tanto nesse dia que eu pedi um intervalo comercial porque eu não conseguia parar de rir de tão engraçado que eu achei aquele comentário dele. É uma figura que deixa saudade. Sabe que quando a gente vai chegando a determinado ponto da vida e começa a olhar para o passado e verificar, né, fazer uma avaliação de todos os amigos que se foram, porque a morte é o inevitável, né? E o inevitável vai se aproximando a cada dia que passa. Ah, é bobagem, não se deve pensar nisso. Não, a gente deve pensar. Pensar, sabe por quê? Por quê? Para melhorar. Porque você pode melhorar. Não importa que você tenha 80, 90 anos de idade. Ainda é tempo de melhorar. Se você quiser, você pode melhorar. Através da leitura, através do perdão. Você perdoar determinadas situações, determinadas pessoas que passaram pela sua vida. Você sabe que o ressentimento, para mim, é um dos maiores pecados e erros do ser humano. Pessoas ressentidas. Dona Magda, a senhora deve conhecer algumas pessoas ressentidas. Seu Marley? Conheço, eu sei que é muito difícil as pessoas. É uma coisa difícil, Marley, sabe? Não ter se curar, ressentimento. curar. Seu Marley, tu falou uma coisa tão importante que eu vou pegar uma carona. Eu estou escrevendo um livro. Mas eu estou escrevendo um livro de relatos do que eu vivi nesses anos da noite da minha vida na televisão. E é tão difícil tu transpor para o papel a emoção do momento, é fácil falar aqui. Tem um episódio que aconteceu comigo. Eu fui um dos poucos gaúchos a gravar com Carlos Paes Vilaró, na casa dele, em Casa Puebla, em Punta del Este. E ele me recebeu porque a secretária perguntou o que você tem que dizer para Carlos Paes para ele te receber. Eu disse para ele que o filho dele foi um herói no filme de Frank Marshall, no filme Vivos, que é aquele avião que levava o time de rugby nos Andes. Ele ficou tão emocionado que ele me abraçou, chorou e gravou comigo. Eu não consigo transmitir para o papel que eu senti naquele momento. Então eu tento e não consigo. Eu já estou quase uma semana escrevendo de noite. É difícil. E Eduardo Galeno tinha esse dom. Tem esse dom. O dom de sentir uma emoção agora e passar para o papel. Tu sabe que se faz oficinas de literatura, né? Mas é difícil. Mas eu não sou escritor. Eu também não sei. Eu sei falar. Escrever falar é mais fácil. Escrever para mim é uma coisa que depende do dom da pessoa. Falar é mais fácil para ti, mas para determinadas pessoas escrever é mais fácil. Imagina um poeta, o valor que ele tem para dizer que ele ama uma mulher. É fácil dizer te amo. Agora escrever emoção é mais difícil. E um dos aspectos importantes desse avião, esse Hirondelle, se não me falha a memória, que era da Força Aérea Uruguaia. Então, levando um time de rugby. Uruguai para jogar no Chile. Vai jogar no Chile, caíram ali nos Andes, etc. Eles conseguiram se salvar praticando a antropofagia, né? Comendo os cadáveres porque precisavam de proteína. Eles foram recebidos em Montevidéu como heróis. E daqui a pouco as pessoas se deram conta que eles tinham comido carne humana. E começaram a ter um preconceito. Eu sabia que tem um sobrevivente que mora aqui em Porto Alegre, na rua do Parcão. Teu amigo, né? Meu amigo. E ele tem uma vida até meio reclusa, né? E não dá entrevista, muitos, porque as pessoas ficaram muito marcadas por isso. É meu amigo ele. Olha aqui, fala, Jéssica. Não, eu estou rindo porque eu pensei no Vitorino. A dúvida é que... A cara do Vitorino ninguém ia comer. Mas ia render cada bife. Ia render cada Só a região da cintura aqui, meu Deus, vários bifes. Só pra sanar... O Mário estava para ser os dois times. O Mário não, o Vitorino mantinha dois times. Alimentava o canibalismo. Só para sanar uma dúvida que surgiu antes do Ruschel e do Marne sobre a autoria do hino nacional, né? O autor da letra é Joaquim Osório e o autor da música é Francisco Manuel da Silva. Mas porque foi a dúvida que ficou. Não, é porque... Eu não prestei atenção, olha, não estou prestando atenção. Um sim, mas eu achava que teria sido o outro, o parceiro teria sido o Bilac. E ele não socorreu. Magda, eu quero repercutir uma manchete que tu deste aí sobre o governo de Roraima, que entrou com uma ação civil, está desesperada. Pedido de tutela antecipada, porque é um absurdo. E eu assisti, eu te confesso, eu vi essa notícia com muito boa hora, porque eu só vi aquela chegada daquele povo. Ora, o Brasil não está conseguindo nem com as suas próprias chinelas para receber. Sabe quantos venezuelanos já entraram? 50 mil venezuelanos. E essa papagaiada que nós ouvimos semana passada, que estavam sendo redistribuídos para São Paulo, para Mato Grosso, 256 pessoas. O que são
256 num universo de 50 mil pessoas e uma fronteira aberta. Então, o governo se omite, é um governo omisso, porque é uma função constitucional dele proteger as fronteiras. Então, ela busca, governadora, busca suprir esta lacuna através de uma medida judicial. Mas vamos convir, tu busca uma medida judicial quando a Constituição já te dava poder para te fazer isso. É o seguinte, né? Ela está buscando, está usando essa medida judicial porque ela já falou com todo mundo tinha que falar. Exatamente. Eles já foram lá em Roraima, e foi publicizado tudo isso, aí eles fizeram essa enrolação aí para as conversinhas para boi dormir. Não, vamos distribuir. Mas é nisso que o Chicão está correto, é a falta de um governo forte, tem medo da repressão mundial de tu fechar uma fronteira. Exatamente, porque sempre que tu toma uma atitude forte, tu rompe, a opinião pública pode não ficar contigo. Porque são pessoas, lógico, são pessoas, que nem todos nós, mas tu tens que fazer algumas soluções que não é trazer esta pessoa... Um destino ruim estão, mas 50 mil pessoas entraram no Brasil, é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade de esteio aqui dentro do Brasil. Imagina, os brasileiros não conseguem viver tranquilamente no Brasil. Sem emprego, as pessoas vivem nas praças, nas ruas. É horrível. E assim, estão passando fome, estão passando trabalho. Não é que elas vivem nas ruas e estão bem, não. Estão muito mal. O importante, dentro do nosso ponto de vista aqui jornalístico, é exatamente isso. A omissão do governo. De uma posição de fechar as fronteiras que é jurisdição sua, né, para evitar essa invasão que está, na verdade, trazendo problema a toda uma região e toda uma sociedade. Esse pessoal vai cair para marginalização e vai terminar... E vai terminar no assalto. Exatamente, comprar bandido. Lógico. Te ligando. Venezuelano que é amparo na tua casa. Mas o Ruschel puxou o assunto de um governo forte e falando sobre o candidato a presidente do Chicão, Bolsonaro, ele deu uma declaração sobre distribuição de renda. Segundo o ponto de vista dele, ele é contrário à taxação de grandes fortunas e ele também é contrário a programas como Bolsa Família, mas ele diz que não será extinto, mas será passado um pente fino no programa do Bolsa Família para saber quem realmente merece e quem não merece. E ele diz que o que é necessário nesse país é dar estudo para as pessoas pobres. Daí lembrei do Marne Barcelos, que isso sim é um instrumento para que os pobres consigam sim trabalhar e ganhar alguma coisa. E aí ele sugere que as escolas tenham uma gestão, assim como tem dentro das escolas militares. E aí ele citou várias escolas militares que dão certo e que, inclusive, tem grande aprovação no vestibular. Aqui a gente sabe bem disso, né? A escola militar aqui é uma das melhores que se tem. Ele diz assim, não se preocupem que não vamos militarizar todas as escolas, até porque não tem militar para tudo isso. Mas vamos implementar dentro das escolas públicas o método da escola militar. Que é sensacional. É disciplina, como diz o Marne Barcelos e quem tudo não mais. gosta é porque não quer, quem não gosta é porque é malandro. E tu sabe, mas isso que a Carla falou tem razão, a taxação de grandes fortunas é uma medida errada, porque o que faz o cara ter uma grande fortuna? Para não ser taxado, ele sonega mais. Sim. E outra coisa, isso aí inibe a pessoa querer o sonho americano de ficar rico, milionário. Tu está taxando o cara que faz sucesso. Eu acho errado isso aí. O cara conseguiu dinheiro, que legal. Olha aqui, o seu Jorge Arruda está desesperado. Mandou 3. Socorro, dona Magda, socorro. Boa noite, dona Magda. Por gentileza, diga para não tocarem mais hino nacional brasileiro em jogos de futebol. Não aguento mais. Tenho uma ideia. Toquem sim na cadeia pro Lula e a corja dele. Isso aí é uma determinação. Eles não merecem hino nacional. Falando em Lula, também tem uma pesquisa do PT, que o PT entrou no TSE com uma representação contra uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha com 4.200 entrevistados sobre a campanha, a eleição presidencial. Por que eles entraram? Porque entre os 16 nomes levados na pesquisa não está o nome do ex-presidente Lula e quem representa o PT é o Haddad. Então, eles entraram com uma representação, não se sabe se o TSE vai acolher ou não, mas a previsão da pesquisa é que saia no domingo. Mas o Vitorino disse que o Datafolha é pró-PT, sim. Pois é. E ainda colocaram 7 perguntas que também estão sendo questionadas. Uma delas, se foi certo ou se não foi certo, se foi justo ou se não foi justo a prisão do ex-presidente Lula.
Aí não pode perguntar. Não pode perguntar. Você não pode fazer uma pesquisa. Daí não tem liberdade. Aí não tem liberdade. Isso eu acho ditadura. É claro. A ditadura não é um militar. Tudo que é contra eles é ditadura. Boa noite, querida bancada. Quero registrar que não existe nada de mal na Sexta 13. Vocês são o exemplo. Estão todos elegantes, emanando muita alegria, energia e notícias inteligentes. Dona Magda. Obrigada, Alzira Levis Duber, que é a nossa Lady Alzira. Eu quero lhe dar meus parabéns, porque a senhora me evoca a Sofia Loren. É verdade. Hoje da Lula Brisa. Eu gosto mais a Sofia Loren. Sofia Loren. Ou Sarita Montiel. Não, pare. Mas aí daqui a pouco a Elizabeth Taylor, ele vai passar pelo cinema americano, pelo cinema internacional. Porque a Sofia, ela sempre usou esse tipo de óculos, assim, ela inclusive, sabe, e a Sofia, para mim, foi um dos maiores exemplos de mulheres talentosas, que triunfou, que teve uma vida fabulosa e hoje está com os seus 80 e tantos anos já. Parou. Lindíssima, para quem tem 80 e tantos anos. Ela é de 1934, quantos anos ela tem? Não 34, dá 70... Eu não sei fazer dá 80 e... Devia ter feito isso antes, depois eu vejo. Quando que ela nasceu? Não 34. Pede para as pessoas para fazer conta na hora. Pode fazer conta na hora. Eu não sei. Olha, eu 1900. Mas você tá boa pinta hoje, hein, mano? Eu sou mais ou menos. Parece um grande empresário com essa voz. Não deu certo. Calma, 18 mais, eu preciso de um tempo, podem falar. Não, é 84. Ai, que vergonha, nós não sabemos matemática. 34, faz o cálculo. 84 anos. 84 anos. 84 foi o que tu disseste. Pra que tu tá complicando? Fez a gente, todo mundo passando testagem. Hoje é dia do beijo. Hoje é dia do beijo. Ele quer beijar, olha aqui, ó. Me leia, dona Magda, diz... Mas, Bruna, é muito grande isso aqui, Bruna. Daqui a pouco eu leio. Primeiro eu tenho que ler antes. Gente, boa noite. Muito estudamos os assuntos acima que foram banidos das escolas, assim como os hinos rio-grandense e brasileiro. Paulo Rigon, de Porto Alegre. Dilon Camargo, cada dia eu invento um nome para ele, Dilon Camilo, diz: boa noite, Magda. Antes de mais nada, lindo esses óculos. Muito obrigada. Eu também gostei dos óculos, achei lindo mesmo. Lula, seguindo os conselhos do Marne, que independente da idade pode se melhorar, está lendo livros na prisão. Parabéns ao ex-presidente Dilon Camilo de Canoas. Ele leu um livro que a Dilma indicou para ele. Qual era? O Pequeno Príncipe. Não, Pequeno Príncipe. Sofia Loren, eu posso dar um drop, Sofia Loren? Sofia Loren. Eu posso dar um drop? Dona Sofia. Fala. Eu fui surfista muitos anos atrás, na década de 80, quando o surfista estava na moda. Hoje o surfista não estava na moda. Mentira! Não, mas aqui no Rio Grande do Sul, não. Não concordo, mas tudo bem. O surfista era sempre pessoal antes, hoje não é mais. Mas o cara que quer impressionar, o surfista dá muita importância a relógio, a prancha, a roupa e ao carro. Isso eu já falei aqui no programa. Agora uma dica de relógio para o surfista impressionar ela. Mormai é relógio de surfista Duraflex. Timex Cássio, Rip Curl é médio. Agora, esse aqui é o relógio do surfista top. É o Mercedes dos relógios surfistas. Ele vai 300 metros abaixo do mar. 300 metros. Ele tem válvula de gás hélio não para puxa descomprimir. Assim, Chicão. Olha ali, ó, presta atenção na imagem, porque senão tu deixa o cara mal. Vira mais a tua mão aí pra gente ver. Não, assim, outro lado. Contrário, assim, Legal. Aí, ele desce 300 metros com válvula de gás. Pra lá. É melhor. Aí. Do outro lado, aí é um relógio imponente, fabricado na Suíça, mas tem o DNA australiano. Seria a Mercedes do relógio. O cara que é surfista vai para Guarda ou para a Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, vem com uma loira de cabelo todo encaracolado, porque o surfista top tem que andar com loira de cabelo encaracolado. E queimada do sol e com pelo no corpo. Com um relógio esse aqui, faz o grau. Agora com os outros relógios, é surfista duro. Eu sei disso porque o Carlos Gervasi fez uma música, o surfista calhorda, inspirado em mim na década de 80, dos Replicantes, porque eu andava de Paraty, com uma prancha de surf em cima, mas não surfava legal, aquilo era só para atrair os brotos, papapá, e era legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu acha que esse relógio combina com uma calça de abrigo e com uma camiseta? Depende, se a calça de abrigo... Quando a calça de abrigo, combina. A camiseta, sendo curta, tudo bem. Se a camiseta sendo muito comprida, de neoprene, ele tem um extensor de borracha e vai por cima. Mas ele é um relógio para enfrentar as agulhas do mar, entende? Entendi. E quando ele abraça a mulher, a mulher sente pau, entende? O Chico não tá nada bem hoje. Tá quieto? Tá cansado?
um pouco pálido. Assim. Saudade do Vitorino. A noite foi... Não, Foi forte a noite? Não foi. Hoje passei pelo contrário. Mas tu tá com soninho, né? Tu tá com o olhinho pequenininho. Acordei bem cedo. Então tá. Hoje não vai render de noite. O bem cedo pro senhor, que horário é? Hoje era um dia O bem cedo pro senhor, que horário é? Cedo pra mim é 8 horas. Não, cedo é 6, a hora que eu Cedo acordo. é 4h30 da manhã, a hora que eu levanto. Perguntaram pra mim, meu cedo. Querem que eu responda o que é? Querem que eu responda o cedo de vocês, aí vocês... Ele tem razão. Pro Chico é 11, 1 a 0 pro Russell. Me desvalorizando. Mas tu pergunta as coisas e não aceitam a minha resposta? O Magda, hoje eu tinha sessão, né, como conselheiro da OAB, nós passamos o dia inteiro deliberando, hoje tanto pelo seu órgão especial como pelo órgão pleno, nas questões novas que envolvem a nossa querida OAB lá. E foi a primeira vez que eu vou lá como partícipe desse programa. E aí, novamente testei. tu sabe que eles têm muito carinho por mim. Eu tenho um lugar lá na UAB, né? Exatamente, e é isso que eu vinha transmitir. Porque eu ainda não estou recebendo, como eu sou muito recente aqui, eu não estou recebendo em meu nome, estou recebendo em nome de vocês que estão aqui há 4 anos e construíram esse horário aqui. Então eu tenho que meus abraços aqui, hoje os abraços vão mais cedo. Então, a coordenadora do Conselho da OAB, dona Suzete Zinelli, essa vê vocês às 7, repete à meia-noite, coisa mais querida. 2 conselheiras, e aí faço questão de dar nome, porque são do interior do estado. Que amor. E aí vem para a sessão aqui, então dizem que assistem vocês na cidade de Natal. A Patrícia de Grazia Lima e a conselheira Nara Pizzini da Silva. E aí os 2 tradicionais, porque eu limitei a 5 por dia, senão vou virar o Maguila do programa. Vamos só lá. dando um abraço a Isabela Albertão e a dona Gilda, que me mandou dar um beijo no Gustavo Vitorino. Eu vou abrir mão da missão. Eu vou pedir que uma das meninas... quando ele voltar, a gente dá um beijo. No Gustavo Vitorino. Já que nós estamos falando... Você que a mulher no Rio Grande do Sul, mau gosto, um beijo no Gustavo Vitorino. O Gustavo Vitorino de São Paulo é a 3ª divisão do mulherio. Que terceira, rapaz? É bem aliado. É gandula. Olha aqui, ó, deixa eu aproveitar esse momento. Deixa eu só um pouquinho de chão. Deixa eu aproveitar esse momento, então, para mandar abraços, beijos e agradecimentos ao senhor Jorge Frois. O senhor Jorge Frois, ele é gerente de uma das farmácias Panvel onde eu compro. Nessa mais porque é na esquina da minha casa. E toda vez que eu vou na farmácia, e eu vou muito na farmácia, porque eu gosto de um remedinho, o seu Jorge sempre diz, eu vi isso, vi aquilo, o Chicão fez isso, o Chicão fez aquilo, o Vitorino, como é o nome daquele moço muito inteligente, que conhece tudo? Eu digo, aquele que enrola? Aí ele disse que ele ficou rindo. Então, o seu Jorge Frois, um beijo pro senhor, obrigado pelo seu carinho de sempre e por ter esse carinho conosco aí todas as noites nos assistindo. Magda, já que a gente está nesse momento beijo, eu tenho alguns presentinhos aqui para entregar para todo mundo da bancada, porque não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu falei de um colar que eu estava usando e hoje estou com um diferente, que é da Orgonite Poa, que são orgonites, que são cristais, que dentro desses cristais tem vários elementos, que cada elemento serve para uma coisa. Aqui tem uma fênix, bonito, né? Então, dentro desses cristais tem várias outras coisinhas, componentes que fazem o filtro das energias. E aí, a Babi e o Rafael mandaram aqui do Vitorino, aqui da Carla, aqui da Magda, aqui do Chicão, a Ayrton Ruschel também recebeu. Também ganhou. Esse é do Ruschel, esse é do Chicão. E aí, a Babi e o Rafael mandaram para todo mundo orgonites de bolso ou de bolsa para filtrar as energias do ambiente de onde vocês estiverem. Ó, um beijo. Quem quiser seguir lá no Instagram é Orgonite Poa. Tem todos os contatos lá. O Orgonite tem a propriedade de transmutar campos energéticos e psíquicos negativos em campos positivos. Também combate a radiação de celulares e equipamentos eletrônicos. Porém, o Orgonite vai muito além da transmutação, pois ele amplifica as energias emanadas das pedras compostas nele, vibrando mais amor, prosperidade e saúde, dentre outras tantas coisas. Que bacana. Muito obrigada. Adorei a minha pedrinha. Também adorei. Olha a minha que bonita, ó. Deixa eu ver quem é que vai dar o Eles detalhe. fizeram um especial para cada um de vocês. Ai, que por isso veio nominal. Sabe o que o Ruschel disse? Não disse nada, eu só ri. Jamais o Ruschel diria uma coisa dessas. Jamais faria uma grosseria Não, dessa. se eu conheço, o Chicão Tofani ia dar para alguém,
a outra e pediu pro Ayrton. Dá até a mim que eu tenho mais. Mas que eu tenho razão. Mas não tem toda a razão. Conheço o Chicão Tofani. O Ayrton vai repassar. Olha que eu comprei pra ti, meu amor. Ganhou da Jéssica. Mas é muito lindo. Marli Barcelos, muito obrigada. Eu também adorei. Muito obrigada. Beber mais de 7 cervejas por semana reduz a expectativa de vida. Olha que coisa impressionante. Vou morrer amanhã, então. 5 taças de vinho ou 7 latas de cerveja tipo Pilsen por semana. Bom, essa deveria ser a quantidade máxima de ingestão de bebidas alcoólicas. Tem um dado que foi publicado pela revista científica do Reino Unido, The Lancet, que publica, lá eles fazem pesquisa, não é como aqui no Brasil, né, que nós desprezamos a pesquisa, é por isso que o Reino Unido, a Alemanha, Estados Unidos, a Austrália estão em outra posição no campo científico. Foram 600 mil pessoas analisadas em 19 países. E as pessoas que bebem mais do que esta quantia, mais do que 7 latas de cerveja ou 5 taças de vinho por semana, têm tendência a ter problemas, inclusive cardíacos, problemas de gordura nos intestinos, etc. Está aqui a pesquisa, né? A Itália, Portugal e Espanha são 50% mais altos, porque em Portugal, na minha época lá, eu ia muito para as aldeias do interior, aquelas aldeias, e eu conversava com as pessoas, com os campônios, e era impressionante, o pessoal não toma água, eles só tomam vinho. Ai, que maravilha. Eles só tomam vinho. Estamos a beber, vamos aos copos, É impressionante, eles tomam vinho. 24 horas tomando vinho. Fica aquele estado meio etílico. Claro que não são todas as pessoas. Fica porque tontinho. Fica tontinho. Marli, então, essa notícia eu acho importante. A pessoa que tem gente que toma 8, 10 latas por dia. Ah, né, é muita inclusive. coisa. Não, aí não, né? Aí tem outro nome. Mas sabe, Marli, que eu nunca sei em que pesquisas acreditar. Tem outro nome. Ei, Marli, tem razão. Muito obrigado. Marli, eu nunca sei em que pesquisas acreditar, porque algumas pesquisas dizem que se tu tomar um cálice de vinho por dia, faz bem pra saúde. Mais um cálice de vinho. Não, Mas o cálice é menor do que uma Não, chave. olha aqui, ó, é isso aqui, ó, um cálice de vinho, esse que faz bem à saúde, é isso aqui, ó. É só um pouquinho. Eu, por exemplo, tenho na minha casa, eu tomo um cálice também, mas é aquele de vinho tinto, é uma coisa desse tamanho, tu é um assim. calição, né? É, mais ou menos. Calição tá muito bom. Vamos lá, o Russo, põe um pouco de moral nesse deixa eu ler programa. aqui Deixa a cara, depois passa pra ti. que é bem importante. Tô Olha, encantada o com o João nome, Carlos gente. Neves, Demais, de né? Porto Alegre, pergunta o seguinte, e é dúvida de vários telespectadores, porque as pessoas receberam hoje, através do WhatsApp, circulou no Facebook também uma fake news. Amigos da bancada, com a ausência do Temer e a assunção da ministra Carmen Lúcia na presidência da República, corremos o risco de votação de matérias sobre prisão em segunda instância. Abraços a todos, todos estão muito lindos. João Carlos Neves, Porto Alegre. Circulou hoje nas redes sociais que ela ficaria uma semana na presidência e não vai acontecer. Amanhã o Temer já volta e ela já volta às suas funções. Falando nela, marcou para o dia 2 de maio o julgamento sobre foro privilegiado. Quase fazendo já aniversário esse julgamento, que começou no final de maio de 2017. E aí Alexandre de Moraes pediu vista, depois outro ministro pediu vista e agora ela marcou para o dia 2 de maio. Só para relembrar, o julgamento já está 8 votos favorável a extinção parcial do foro privilegiado, porque é uma outra alternativa de foro privilegiado, só quando se comete crimes durante o mandato e não antes do mandato. Então já tem 8 votos favoráveis, ainda faltam alguns ministros votar e sempre lembrando que os ministros que já votaram podem também mudar de ideia. O que a gente descobriu, só complementando então a bela notícia da Carla, o que a gente descobriu é que só foi a julgamento porque o ministro Mauro Carelli ameaçou que se o ministro que tinha pedido vistas não trouxesse o processo, ele ia começar por conta a mandar para a primeira instância já os processos como se decidir. Ele senta em cima, né? Exatamente. Ele então, quando tu quer evitar uma decisão que sabe que vai ser desfavorável, tu senta em cima. Então, o ministro Mauro Carelli ameaçou que se não viesse, ele começaria a decidir como se a decisão já tivesse sido
sido tomado e mandaria, então, as questões do foro privilegiado, já considerando a decisão. Então, conseguiu se trazer a decisão para julgamento, como a Carla nos noticiou. E essa mudança na extensão do foro privilegiado pode desobstruir a pauta do STF. Em 90% dos processos criminais vão sair do STF e vão para a primeira instância. Claro, vai desafogar muito, né? Nossa. Olha, Chicão, eu vou ler um e-mail aqui que eu já sei que tu vai ficar chateado. Mas o que eu vou fazer? Ele já mandou um monte, eu preciso. Para Jéssica. Jéssica, me perdoa por toda vez que te critiquei. Nunca mais farei isso. Ele te criticou muitas vezes eu não li também. O motivo de minhas desculpas é porque você é uma santa por aguentar esse seu colega de bancada, Chicão. Realmente deve ser horrível ouvir as besteiras que ele se refere às mulheres e especialmente às loiras. Eugênio Carlos. Eu falei de mulher, eu falei de surfista, do mundo do surf. Mas é que esse e-mail... falou numa loira. Esse e-mail ele deve estar preparando há tempo já, né? Porque todos os dias tem um assunto envolvendo mulher. A beleza do surf é a mulher loira de cabelo cacheado. Isso todo mundo sabe. Olha aqui, ó, a Carla tá... Mas obrigada, viu, pelo seu e-mail. E eu entendo as desculpas. Muito obrigada, Eugênio Carlos. Parou. Boa noite, querida bancada. Me digam... Parou. Me digam... Olha, agora perdi aqui o meu e-mail que eu botei o cotovelo em cima do coisa, guri. Cara, é muito ignorante. Estragou toda a minha entrada. Magda, fala. Então, quando tu te arrumas, eu estava preparado aqui. Eu estava preparado aqui para hoje mandar uma mensagem para as famílias, Magda. Eu queria mandar uma mensagem para as famílias, para os cidadãos de bem, que ficam discutindo marido que briga com mulher, pai que briga com filho por causa de política. E de futebol. Eu preciso... não, hoje, como não me deixam falar de futebol, aqui, hoje é só política. Eu vou ficar na política. Por causa dos amigos bonitos. Eu vou ficar na política, mas já vi... Como é que é? Ai, não, escuta. Casais brigam por causa dos amigos bonitos. Fala, Ruschel. Voltando. Então, essa mensagem é para aqueles que brigam, porque nós tivemos agora, quando houve o impeachment da Dilma e assumiu o tema, nós tivemos uma briga ideológica entre MDB, hoje MDB, e o PT se chamaram de tudo, se destrataram, porque aí não valia nada para o outro. E como esta questão da segunda instância era interesse de uso comum, os partidos, é aí que eu digo, a gente briga por ser de bem, mas os maus, eles brigam, mas eles sabem fazer as pazes na hora certa. Quando começou essa questão da segunda instância, já começou a haver uma aproximação entre PT e MDB, porque o objetivo era comum. Qual era o objetivo? Pressionar o ministro Alexandre Moraes, que foi nomeado pelo Temer. Sim. Cobrar dele o compromisso. A fidelidade. A compromisso de nomeação. E ele recebeu recentemente a visita, olhem de quem? Do pré-candidato ao governo paulista, o Luiz Martim, e o ex-ministro também, Gilberto Carvalho, para tratar de assuntos. Eu fico imaginando o que um pré-candidato... tem de assunto para tratar. Tem de assunto para tratar com um ministro numa hora dessa. Então, isso é só um alerta, pessoal. Tu aí que está brigado com a namorada, porque ela não é do teu partido, porque vocês discutiram, foram lá, não votaram no mesmo. Quando eles precisam, eles se acertam. Essa é a mensagem. Não devemos tomar partido, né, Ruschel? Porque senão a gente sempre... Partido tu podes tomar, o que tu não podes é romper, tu não podes achar que o outro então não... como se vê essas brigas casuais aí, até, por isso que eu citei namorada, é bacana, um torce pro Grêmio, pro Inter, e um torce para um partido e outro para outro. Não pode ser assim, tu podes ter opinião, essa sim, o que tu não podes é romper porque eles fazem as pazes na hora certa. E levando esse assunto para o meio das amizades, eu vejo muitas pessoas nas redes sociais, no Facebook, postando, né, mensagens ofensivas para alguns políticos e outras pessoas excluindo estas pessoas por expor a sua opinião. Gente, isso é um absurdo. Tu acabar com uma amizade, mesmo que ela seja só virtual, por causa de uma opinião política. As pessoas, elas estão Jéssica, nós atingimos um nível de sofisticação nisso que a pessoa já posta assim: eu penso isso, e quem discordar já a favor. Já vem. Não, a pessoa não quer debater, não quer ter como amigo a pessoa que discorde dela. É fantástico. As pessoas não respeitam, né, a opinião do próximo. Falando nisso, eu recebi uma mensagem de uma moça no Instagram falando que tem um vídeo circulando por aí de um professor no meio da aula xingando um aluno.
falando de política e também de religião. Aí essa moça, que não tem o nome dela aqui no Instagram, mas ela... Oi, Jéssica, acho que seria legal vocês comentarem hoje no programa. Já vi em algumas páginas aqui do Twitter e me apavorei. Como pedagoga, acho inconcebível um professor falar dessa maneira com um aluno, independente de como ele se posicionou. O professor da rede municipal de Fortaleza, ele xinga o aluno falando que os policiais não sabem nada, que os policiais são imbecis e que se ele aprendeu a falar, não dá para ver todo o vídeo, o que o aluno falou, só tem a parte que o professor xinga o aluno. E aí ele fala, se você aprendeu isso na sua igreja, eles são baita vagabundos, não nesses termos, né? Porque baita somos nós que falamos. Mas eu achei um absurdo, porque o professor não respeita a opinião do aluno e ainda ele ofende outras pessoas. Ele abre precedente para que os alunos também ofendam os próprios professores. Sem dúvida alguma, né? A relação é tudo que vai e vem, né? Óbvio. Oi, querida, fala para mim, por favor, cadê o Vitorino? Bom, Sandra Poletto, Sandrinha, o Vitorino está de férias. Vai ficar um longo período de férias. Ele viajou para longe, então ele vai ficar um tempinho de férias. A Jéssica Pimentel que me mandou esse vídeo. E quem é esse jovem senhor que agora está na bancada? Gostei dele. Aqui vendo vocês. Beijos. É o Ayrton Ruschel, que a gente chama de Ruschel. Um amigo nosso, um advogado, um profissional da área de esporte, de televisão, enfim, e que está nos brindando com a sua companhia nesses últimos dias e ficará conosco mais algum tempo. Né, Ayrton Ruschel? Uma honra. Tá, Sandrinha? Fazia horas que a Sandrinha Poletto não se comunicava. Ó. Tá de olho. Tá de olho. Sobre essa polarização. Beijo, querida. Sobre essa polarização. Não, tudo bem. Essa polarização que vocês estão falando... que vocês estavam falando instantes atrás, a respeito das pessoas externarem opinião, que você falou aqui, que se pensar diferente, etc, etc, etc. Tem um livrinho que eu recomendo a essas pessoas, escrito pelo Sr. Friedrich Nietzsche, chamado Além do Bem e do Mal. O nome do livro é Além do Bem e do Mal. Claro que é a filosofia do Nietzsche. É uma coisa profunda que tem que ser estudada. Você não pode ler simplesmente um livro do Nietzsche. Você tem que estudar. Pois por detrás das linhas escritas existem algumas verdades. E ele, nesse livro, fala da verdade do erro. A verdade do erro. Parece que é impossível, mas não é impossível. A verdade do erro. Então, parece uma coisa até uma galhofa, mas não é uma galhofa. E existe na língua portuguesa uma palavrinha chamada antinomia, que significa dois pensamentos divergentes, mas absolutamente críveis. Ou seja, o meu pensamento pode estar certo, embora ele seja diferenciado do seu. Tudo depende da ótica de cada pessoa e tudo depende das circunstâncias, de momentos que a gente passa na vida. Então eu recomendo para essas pessoas agressivas, e eu sou vítima disso todos os dias. Hoje eu fui taxado de comunista. Tem um dia que eu fui taxado de nazista, porque falei da Alemanha. Outro dia eu fui taxado de fascista, porque falei no Mussolini. E outro dia eu fui taxado de comunista, porque falei a respeito do que é o comunismo e do que é o capitalismo. São essas duas vertentes que nós temos em termos de governo, ou tínhamos em termos de governo. Então as pessoas têm que colocar esse ódio, tirar esse ódio do coração, esse ressentimento. Agora, não é porque eu penso diferente de alguém que eu vou ser inimigo dessa pessoa. Vamos discutir dentro do consenso. Tem que dar graças a Deus que eles te taxam dessa coisa. Imagina se tu fosse indiferente a eles. Mas deixa eu reclamar. Não, tu tá muito resmunguento. Agora as pessoas a senhora poderiam aproveitar esse momento e entender que muito mais construtivo é escutar a opinião do outro e talvez concordar ou discordar, mas escutar, porque é assim que se constrói realmente um verdadeiro pensamento. O meu candidato é o fulaninho, a outra pessoa, isso dentro de um grupo de amigos ou de um grupo de família, enfim.
meu candidato é esse. Ah, bom, mas eu vi isso, aquilo outro do teu candidato. Aí tu fica, eu também vou pesquisar se isso realmente aconteceu. Será que isso te agrada ou não te agrada? Isso só constrói. Não que você tenha que mudar de candidato ou tenha que mudar de opinião. O certo é que se você escutar, você pode ir atrás das outras informações. Então, são informações complementares. Isso só serve para as pessoas crescerem. Isso é evolução. Falando em rede social, eu não sei se vocês sabem, mas o candidato que tem mais seguidores nas redes sociais é... Ciro Gomes. Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Bolsonaro, 7,8 milhões de seguidores, sendo que aumentou 16% de janeiro até março. Então, ele está numa ascendente. Qual é a segunda candidata, pré-candidata, com maior número de seguidores? Quem? Marina Silva. Com 4,2 milhões. Nossa. E o Lula está na terceira posição com 3,6 milhões de internautas que são seus seguidores. Em quarto lugar está Michel Temer. Capaz, eu achei que nem 2,06 milhões de seguidores, mas o Bolsonaro está disparado. Porque as pessoas que seguem a Marina Silva não votam nela, então, né? Porque são 4,2 milhões de seguidores. É muita gente. Bom, então vamos lá? Hora gostosa do nosso programa. Qual é? É o Momento Chalé da Praça 15, que vai presentear um telespectador ou uma telespectadora com um voucher no valor de R$70 para você desfrutar lá no Chalé da Praça 15 da maneira que você quiser. Como é que você participa? Primeiro, hoje vale para os telespectadores que se comunicam conosco através do WhatsApp. O número é 999-77-7001. 999-77-7001. Nós vamos dizer uma frase, você tem que reproduzir de forma correta essa frase, com todas as palavras escritas da forma correta, colocar o seu nome completo e o número de um documento, ou RG ou CPF, tá? Aquele que chegar aqui primeiro o seu WhatsApp, com tudo certinho, vai ganhar o voucher no valor de R$70. Valendo, então, para o 999-77-7001. Preste atenção na frase que o Marne vai dizer. Antes de dizer a frase... as pessoas já escreveram antes. Antes de dizer a frase, eu vou dizer da onde eu tirei o conteúdo disso tudo da Audrey Hepburn no filme Bonequinha de Luxo, Tiffany's, The Front Tiffany's. Eu escrevi isso. Chalé da Praça 15, antigo e jovem. Boa comida, boa bebida e a mesma classe. Uau! Repita, por favor, candidato. Chalé da Praça 15, antigo e jovem. Boa comida, boa bebida e a mesma classe. Muito bem. Valendo a partir de agora, 999-77-7001. E o governo do Rio Grande do Sul vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Estado que suspendeu todo o processo de extinção de duas fundações. Foi da Cientec, né? Uma delas foi a Cientec e a outra foi a Fundação Botânica. E aí o que acontece? O governo do Estado vai recorrer. Obviamente, né? Porque eles, além de terem proibido a venda, eles também obrigam que sejam mantidos os funcionários, mesmo que sejam CLT, enfim, e que os concursados, eles também têm que resolver. Então, causou um transtorno aí, deu uma celeuma aí nessa história. Então, o governo do Estado vai, obviamente, reagir, né, e recorrer dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado. A notícia na íntegra, com detalhes que vocês podem querer, assim como outras tantas que nós já falamos aqui, que você tem detalhado, está no osul.com.br, que é fácil você ter na plataforma que você quiser. Você só tem que baixar o aplicativo Osul. E aí... Ô, Sofia Loren. Ou só um pouquinho, Clark Gable. Só um pouquinho. Você baixa o aplicativo na plataforma que você quiser e não paga absolutamente nada. E você fica sempre bem informado. Fala, querido. Nessa segunda-feira, nossa amiga Karina Cartomante, que já jogou carta para todos aqui, vai jogar cartas num evento de moda na Boate Cósmica, a partir das 21 horas. Então, um beijão pra Karina. Onde é que é essa boate? Também não sei. Ah, pronto. Não é porque tu tá dizendo que ela vai estar lá e quem quiser ir... Ela vai estar lá e Boate quem quiser ir, entra no Instagram, Karina. Da Karina, ok.
Karina com K, como Carla com K. Tem que sempre dizer, muito senão as fashion. pessoas... Atenção. Carla com C não é legal. Não é legal. Mas por É quê? legal, Qual é a sim, diferença? é assim como Carla com K. Qual é a diferença? Marcinha, deixa a Marcinha de Ele desmerece os nomes das pessoas. Da Maria Tereza, de Calcutá, Deixa, da sou uma Madre. santa mesmo. Mas eu tô falando sozinho, não pedi opinião Deixa a dela. Márcia de Windsor. Mas tu não precisa pedir a minha opinião. Esse é um programa de opiniões e todos nós somos pagos para isso. A Carla é fecha, a Carla K. Terminaram? Não é a Jéssica W, JW. 1, 2, 3, 4. O Edemir convidou todos da bancada a levar os seus namorados, ou amantes, ou afins, Ou interessados. ou interessados, ou interesseiros. Feijoada no mole amanhã lá no de graça, que nem dizia o Vitorino, lá no chalé da Praça Bom, então 15. falando sobre o chalé da Praça 15, fala. Não, só para dizer, até pode levar a esposa e amante, mas é ideal que não seja simultaneamente, né? Mas como é que vai fazer? Botar Não, uma mas a gente mesa? gosta de bafão. É que nem um amigo A gente meu gosta da de bafão. Magda, que foi para a Jurerete, lembra? Da Magda. Se hospedou na Amigo casa meu e dele e deixou a amante namorada no campanário. Legal. E dizia para a mulher, eu vou até o campanário falar lá com o Pérez Duro, vai lá e ficava com Que péssimo exemplo. Vamos voltar ao nosso programa. A seguir, Quem vai ganhar o voucher no valor de R$70 para desfrutar lá no chalé da Praça 15, o dia e a hora que quiser, é o nosso telespectador Cristiano Santos. Chalé da Praça 15, antigo e jovem. Boa comida, boa bebida e a mesma classe. Cristiano Santos, obrigada por ter participado. Você tem 30 dias para gastar loucamente esse seu voucher no valor de R$70 lá no Chalé da Praça 15, que é no centro da cidade, junto ao mercado público, num lugar muito bacana. Pela manhã, almoço. À tarde, você tem um happy hour com música ao vivo. E à noite, um jantar. Você pode estacionar seu carro ali na frente mesmo do chalé, que não tem os problema. cuidadores lá. Cristiano Santos, obrigada pela O participação. Alexandre Lau disse o seguinte, a Magda ficou muito top com essa armação, né, Chicão? É verdade, Alexandre. Hoje ela vai para Provocateur, que vai abrir e vai ficar até às 6 da manhã. Depois ela vai pro postinho, amanhã ela vai pra feijoada. Mas é verdade, E de tardezinha ela vai pro happy hour lá do sabe que eu vou Press. pro E de postinho. noite vai pra Udes, camarote do Dudu e vai ficar até às 6 da manhã. Marley, eu temo. Veja dessa, cara. Eu vou repetir o que eu temo. O Chicão está dando em cima da Beatriz. Meu Eu amigo. estou temeroso. Eu estou amigo temeroso. da Magda. Porque um primeiro elogio, Ele tem o temor. segundo, o terceiro é reforço de conceito. Mas ininterruptamente os elogios. Mas é 48 horas no rolo, Tem não um senhor para. ligando para cá, por gentileza, moço. O senhor tem bigode? Desliga, preciso ler o nome do... Por favor, desliga. Raça pra Ele cima, não... Mas pra já cima. fiz de tudo, já fiz... Não, segura, raça Cuidado, não perde, pelo amor de Deus. Eu não posso perder. O Chicão parece que Olha diminui aqui, de ó, tamanho. no WhatsApp Não é também. que a cadeira vai pra baixo. Olha Eu aqui, também tô Chicão, caindo. é pra ti essa. Boa noite, parabéns pelo programa, muito bom. Chicão, os óculos Ray-Ban legítimo, não tem mais o BL na lente? Obrigado, Rui Carlos Tim de Pelotas. Não tem. Não tem. Quando a Luxótica comprou a grife Ray-Ban, que é uma incrível que pareça, Ray-Ban é um óculos extremamente fashion no mundo todo. Muita gente diz que Ray-Ban é óculos comum, não é. Bausch Lomb, BL, fazia as lentes da Ray-Ban. Agora não, a Ray-Ban usa vários tipos de lente, inclusive é o óculos oficial da Magda Beatriz. O meu é The Best da minha grife. Muito bem. Para quem está perguntando, o pessoal está perguntando desde o início do programa, esse meu óculos é da minha ótica de confiança, que é a Center Ótica. É. Tá. E vai na tua casa tirar a medida dos teus olhos e faz o óculos de Não acordo com o teu inventa. rosto. Não Tratamento exclusivo. inventa, não inventa. Eu é assim. Não é assim, Com nada massagem disso. tântrica, Não, não pode não dizer uma inventa. coisa Que barbaridade, hein, Alexandre? Massagem tântrica. Vai ter que contratar uma Olha, massagista. Alexandre, um amigo Olha desse, assim. tu tá bem de Próximo tem inimigo, razão, né? Barney, hein? Total. O Barney parece, o Barney, a voz do O Marne quer, o Marne quer. Pode perguntar para Paulo Sérgio Pinto, para Otávio Gadré. O Marne é a voz da sabedoria dessa É bancada verdade, aqui. é verdade, é verdade. Ninguém pode contrariar Paulo Sérgio Pinto. Ailton Russo, tu não tá nada bem hoje, querido. Tu pode insistir me dizendo que tu tá bem, mas tu não Eu tá acho bem. que ele passou a Eu acho que noite. até o final do programa eu te confesso, te convenço que tu não tá bem. Tu vai pra casa Ela tá te sugerindo, doente. ele deu um linguiça em cima de ti. Eu Pega o teu quero, cristal. quero deixar claro que pedras. posso estar aparentemente não estando bem, mas estarei full time hoje na noite com muita força. Opa!
Nova York? Eu estarei com a minha consorte. Consorte que é? Estarei procurando espaço estarei procurando espaço na capital gaúcha. O que é consorte aí? Mas aí o nosso telespectador pode. É o parceiro ou a parceira. Pode ser o consorte ou a consorte. Pode ser a consorte ou a consorte. Puxa. O Mário achou que era com o Vitorino ou consorte. Vocês vão na festa do Treves? Não. Travesseiro. Espertinha! Tu viu que ela anda alçadinha, né? Ela anda fazendo umas confidências do Vitorino. Não tô entendendo. Ela, desde que passou a estar sob o manto do matrimônio, ela tem sido mais assim. Manto do matrimônio, eu achei legal. Já me casaram. O que é manto, Exatamente. do matrimônio? É um cobertor, um Exatamente. edredom. Ela está sob a proteção Do edredom do matrimônio. Exatamente. Sem Mari Barcelos, chegou, acabou o recreio. Bom, a festa do Treves, isso Presta vai. atenção, eu nem trouxe mais a sineta porque vocês têm sido super comportados. Hoje Cadê tá o Não tô fã, apito? Vai no chegou. charinho, eu vou no barranco. Ou no charinho, Tá, depende. ok, tu pensa, mas pensa pensar em quieto. ti. Mari, uma notícia. A notícia do presidente Trump, presidente dos Estados Unidos. O ex-diretor do FBI comparou Trump a um chefe da máfia. O Trump, todos os dias, ele tem uma opinião diferenciada. Ele governa os Estados Unidos como se estivesse governando uma das empresas dele. Isso eu já falei reiteradas vezes, é um grande erro. Ele ameaçou a Rússia dizendo que tinham mísseis novinhos em folha, etc. Depois já voltou atrás, já disse que ele não deu prazo, que isso pode não acontecer, mas também pode acontecer. Não se brinca. Um chefe de Estado, um Estado tão importante como é os Estados Unidos, não pode brincar com esse tipo de coisa, principalmente com uma nação que manteve mais de 50 anos de Guerra Fria, como é a Federação Russa. E esse cidadão que escreveu um livro chamado Uma Lealdade Superior. O ex-chefe da Polícia Federal Americana acusa o presidente de ser antiético, não prezar pela verdade e afirma que a sua presidência é movida pelo ego e pela lealdade pessoal. Né? Então, é um livro que já está prometendo ser um dos mais vendidos nos próximos dias, que acusa o presidente dos Estados Unidos a ter um ego maior que o seu cabelo, com aquele interlace que ele colocou na cabeça e que faz essa figura. Quando o Trump começou no seu governo, com as suas posições firmes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos construir muro, vamos fazer isso, mas esse homem é um líder, ele tem uma liderança. Ele quer governar os Estados Unidos como se fosse uma empresa dele, tem um congresso nos Estados Unidos. Então, o presidente Trump poderia passar para a história como um dos maiores presidentes, um homem de pulso, um homem firme. Mas ele tem um caráter timorato, ele usa de tibieza, porque você não pode fazer uma assertiva, colocar no seu Twitter o que ele disse e depois voltar atrás. Então, não diga isso. Mas eu acho que tu torce para a Rússia, não sei porquê. Tu não gosta do tu gosta do Putin. Não vamos comparar um cidadão que foi general da KGB, é um militar. É diferente do Trump, que sempre foi um bom Cara, é um vivante. bandido esse Putin. E o Trump a mulher é? dele pegou uma amante ucraniana. Isso é outra coisa. Mas tem tá nada falando de a coisa ver. séria. Tá falando Matou o de rival sacanagem. dele, E acho politicamente. bom tu crescer um pouco mais, me levando tu a não tá brincadeira de aparecendo. O Chicão tinha 1,90m, já está com 1,50m. Presta atenção, o Russo tem notícia pra falar, por favor. Vamos parar com o recreio. Chicão chegou. Não, dá para falar? Não. Dá pra falar, faz o que eu tô dizendo. Autorizado pela minha ilustre coordenadora. Tu noticiasse hoje com muita propriedade o recomeço das obras do viaduto da Anitta. Tá difícil o programa hoje. Vamos lá. O telespectador é sério que eu tô tentando dar um tom sério ao programa. Eu tô tentando dar um tom sério ao programa. Vamos lá. Puxa, fala. Então, hoje tu noticiaste com muita propriedade o retorno das obras e as palavras do prefeito. E eu até fiquei feliz também porque se iniciou também o reinício das obras da Ceará lá, pela qual passam 75 mil veículos por dia, também vai dar uma desobstruída extraordinária da cidade. Então, como eu estava eufórico, não poderiam me deixar eufórico, porque aí o prefeito resolveu falar. E o que ele nos disse? O que ele disse? Vamos lá. Ele nos disse que a nossa prefeitura é a pior
financeira. Declarações do prefeito. Ele já disse a pior entre todas as capitais. E, que é pior, entre as 27 é a única que está operando em vermelho. E aí eu comecei a me lembrar, que nós estamos aí muito perto de eleições novamente, que não para prefeito, é evidente, mas que todos os nossos candidatos, ninguém nos trazia nem perto da real situação que estava a prefeitura. Então dá a ideia que essas candidaturas... Eu acho que o Fortunato falava tanto isso. Essas candidaturas me parecem aventuras, porque tão logo o prefeito assumiu, ele começou a noticiar uma ingovernabilidade. Agora noticia que das 27 somos as piores. Somos a pior, então isso é que me preocupa, porque eu vou lançar uma candidatura, mas não vou examinar os números, eu não estou fazendo crítica ao prefeito, eu estou dizendo que quem quiser ser prefeito, quem quiser ser governo, que se debruce sobre os números e na campanha nos traga os números efetivamente e não venha se queixar depois, porque dá a ideia de que não foram consultados. E aí depois a gente não tem outra saída, né? É o que temos para o momento. Não, olha aqui uma notícia que tu vai ficar triste. Fala, querido. Falando de prefeitura que assumiu a Secretaria de EPTC, Secretaria dos Buracos, Obras Públicas, o nosso amigo Luciano Marco Antônio Mãozinha. Sim, ele agora é secretário. Gosto muito dele. Não, eu sei, o Marco Antônio Olha aqui, a PGR, Procuradoria-Geral da República, denuncia Jair Bolsonaro por racismo. Deputado e pré-candidato à presidência é acusado de incitar o ódio durante uma palestra. E nesta palestra ele profere algumas coisas muito pesadas, tá? Referente a uma palestra proferida por ele no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Em pouco mais de uma hora de discurso, tá? Deixa eu ler aqui as palavras que ele disse. Ele teria ofendido mulheres, negros, quilombolas, indígenas, estrangeiros e homossexuais. Não acredito. Pode acreditar que foi isso mesmo que aconteceu. É que as pessoas pegam uma palavra, um detalhe e transformam. Não, mas não são as pessoas, é a Procuradoria-Geral da República. Então, hoje eu fiz racismo no programa, porque eu disse que o surfista que não tem uma mulher loira não é fashion, que não anda com um relógio Nixon. Não é legal. Pouco sim. Isso aí é racismo? Mas tu não falaste. É uma opinião, não tem nada de racismo, tem coisa... Então, tudo na vida é racismo. Essa é a notícia antiga. Mas é que hoje é que foi iniciado. Eu te chamar tu de burro é racismo, então. Não, a notícia não foi agora, então. Mas agora a PGR se manifestou. Eu não vou te chamar. É que as frases... Eu sou mesmo burro, eu concordo. Tu me chamar de bonito é racismo, o cara fez e se sente ofendido. É tudo uma marenga. Posso dar uma notícia, Dona Pode, por favor. Sobre o Uber. Essa notícia eu acho muito importante. O senhor que usa Uber, preste atenção. Não, o Uber me cortou. Mas o Chicão Tofani gosta de usar o Uber para deixar as coisas. Ele não é para se transportar, é para deixar as coisas dentro. Dá um presente. A Uber resolveu acatar uma recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro e alterou seu aplicativo. A partir de agora, o usuário será informado do prazo de 5 minutos contados a partir de quando o motorista aceita a corrida para cancelar a viagem sem pagar multa por um possível cancelamento. Ótimo. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque o cidadão se desloca. Quando está chegando lá, diz, mas não quero mais. Cobram. Sim, eles cobraram. É que, Marne, todos os outros aplicativos já têm esse sistema que eles avisam. Dentro do prazo de 5 minutos, se você cancelar, não será cobrado. A única que não avisava o cliente mas se cobrava também. Mas, Mari, o Uber, Mari, fez uma atitude comigo, não só racista, uma atitude que até que ele pode entrar na justiça a favor de mim. Discriminatória. Porque eu critiquei o Uber aqui, como o Gustavo criticou várias vezes, eles cortaram minha conta no Uber. Botaram inválido. Eu não posso. Mas posso dizer uma coisa? Isso é para tu perceberes que nós somos muito famosos e somos muito assistidos. Eu acho uma honra de ser cortado do Uber. Deixa esse Uber ratão aí. Isso. Olha aqui, ó. No pop, Dudu Alvarez, que é o cara que entende... Ficou com 1.249 mulheres da semana e completou. E tu sabe quem é a 1.250? Quem? Eu sei, não vou te contar. Ele manda te dizer o seguinte, que a mulher do Trump não é ucraniana, ela é eslovena. É do Putin, eu falei. O Dudu também tá ficando cabelo. Eu falei do Putin.
Dudu te apresentou, agora levou uma corneta. Derrubou até o Dudu. Foi a do Putin? É a do Putin que eu falei. Conhece a mulher do Putin? A mulher do Putin, uma mega loira que ele foi buscar na Ucrânia, ele selecionou. A mulher ucraniana é considerada a maior amante do mundo. Pois, Chicão, olha aqui, ó, desde que nós começamos o programa, que a Bruna Venturini mandou um e-mail e falando sobre o que a gente começou lá no início do programa, falando de privilégio, corrupção, enfim. Ela diz assim, me digam como explicar uma justiça que permite que alguém seja preso e permaneça preso somente por ser homônimo de um bandido procurado, mesmo que o número do RG e o nome dos pais, órgão emissor, não são iguais. Como pode ser? Vermos também essa justiça manter preso alguém que rouba um pote de margarina, mas deixar solto aquele que atropela e mata no trânsito, num racho ou por alcoolismo? Ou ainda manter sigilo do nome e imagem de um pedófilo e assassino confesso? E ainda mais se reunirem no STF, cheios de soberba, a descumprir a Constituição que diz que somos todos iguais perante a lei. Pois o que vemos dia após dia é uma classe de ricos e poderosos seguirem cheios de privilégios nas Cortes Supremas na hora de responder por seus atos criminosos e corrupção. Bruna Venturini de Canoas. Verdade, mas eu gostei muito dessa avaliação que ela fez. O que ela falou foi fantástico. Também achei. Bruna, tu está de parabéns. A soberba daquele juiz. Ele parecia os imortais de Xerxes na época da guerra do Peloponeso. O que é isso? Uns nada a ver que estavam lá, que todo mundo sabe que estão lá por causa de padrinhos e coisa e tal. Eu só vou fazer um pequeno comentário. Por favor. Primeiro elogiando a qualidade do texto, mas dizendo assim, a gente tem que, eu tenho um cuidado, até porque vivo os dois mundos, vivo o mundo do jornalismo e vivo o mundo do direito. Às vezes a notícia chega jornalisticamente e ela chega às vezes faltando alguns dados e nos dá essa sensação. Lógico que há o erro de judiciário, há o defensor dativo oportunizado pelo Estado, quem não pode constituir um advogado para evitar esses erros de homônimo e todos os exemplos que ela dão, que existem sim, né? O sistema é falível. Então, só queria dizer assim que às vezes chegam as notícias, por isso até falamos hoje no início com o Chicão, um caso que eu prometi para ele que eu vou olhar, porque sendo como o que ele colocou, é um absurdo. É absurdo, foge de qualquer regime de padrão. E eu não posso imaginar que três desembargadores com uma vida toda de serviços prestados vá considerar esta quantia que ele disse para uso. Isso aí mandou print para mim. Olha aqui, ó, deixa eu dar uma notícia aqui do Dales Trujillo, que é nosso amigo meu também, do Gustavo Vitorino, é músico também, e ele diz assim, adoro mulher de óculos, este te caiu muito bem, ficaste demais. Como o Dales é o cara que faz as minhas fotos, nós temos que fazer umas fotos de óculos, tá, Dales? Fica combinado. Boa noite, bancada linda. Adorei o colar da Jéssica. Onde eu posso comprar? Beijos a todos. Leandra Bueno, Porto Alegre. Vou dar o telefone da Orgonite, que tem aqui atrás do papelzinho, ó, para quem tiver interesse. É 51 98193 9690. De novo, 98193 9690. Derrubaram a produção. Caiu a produção. O telefone de Chicão. Olha aqui, Chicão. É isso aí, o Chicão. Chicão, pega no pé da Jéssica. Valeu, Magda Beatriz. Pega no pé da Jéssica, acho que a Jéssica tem razão. Dona Magda, eu estou com uma pesquisa aqui que eu acho de suma importância de ser repassada para o nosso telespectador. Sobre o número de pessoas que morreram no trânsito no Brasil no ano passado. 44.056 pessoas. É muita gente. Eu vou repetir. Com tanta lei de proteção, balada segura, multa, pardal, periquito, caturrita, papagaio, tudo que possa acontecer para conter esse chamado trânsito, esse trânsito que nós temos de pessoas totalmente incompetentes, que não sabem dirigir os seus carros, que ficam ao telefone, que ficam digitando nos seus aparelhos. Eu digo a vocês, enquanto nós no Brasil não mudarmos o processo educacional, enquanto não for matéria obrigatória desde o elementar nas escolas particulares e públicas do Brasil, onde a criança, desde os seus primeiros
primeiros aninhos de vida, vai ter aquela aulinha sobre trânsito, como é que você conduz, como é que vai ser a sua vida. Já começa a criar dentro da criança, que toda criança tem absorve, né, uma esponja para absorver conhecimento. Então, eu digo a vocês que vamos ter, o ano que vem, esse ano, 44.056. E nós só perdemos para a Índia e para a China. Para a Índia e para a China do mundo. Claro, mas a China tem 1.350 bilhões de habitantes. Quase um. Não, tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes aí. Quer dizer, e nós temos 44 mil. Mas, Mário, isso sabe o que é, Mário? Não é questão de multa. É questão seguinte, é cadeia. Eu e a Magda, principalmente, nós já falamos nos últimos anos, um cara que desceu ali a mostadeira, pegou um Uno com um casal, matou o outro, vinha pela 24 de outubro, e o cara continua andando por aí. Não vamos longe. Pegar cadeia, sem habeas corpus, sem nada. O homem que matou uma pessoa e deixou deficiente outra lá na Praia dos Ingleses, já foi preso uma vez por roubar energia. Agora ele foi preso de novo, acusado de roubo de carga, de caminhão, de não sei o que, ali em Araricá. E nada acontece, ele está solto. Está solto. Ele está solto. Isso é a justiça brasileira. Ele está solto. E a justiça brasileira tem um grande câncer, sabe o que é? O esquema do advogado. O advogado entra lá com habeas corpus, não sei, tem que terminar. Terminou, não pode ter mais habeas corpus. Essa história, o direito da defesa tem que ser muito pequeno, porque é tudo bandido, tudo bandido. Por isso que os militares tinham razão. Deixar um pouco a figura de advogado ter tanta importância assim. O advogado foi a figura mais importante do Brasil, o advogado. Tu tendo um grande advogado pode fazer horrores, mano. Horrores. Mas tem que ter dinheiro para pagar. Aí que tá. Eu só queria dizer que no caso do trânsito é pior, não precisa nem de advogado, a legislação que é fraquíssima, a legislação que é extremamente branda, né? Se considera delito culposo. Em países mais avançados, um crime como esse que vocês narraram, a pessoa sai presa e fica presa lá. E sabe lá Deus quando vai sair. Eu só queria dizer assim que dentro de um lado otimista, eu tenho visto assim, a gente precisa que as culturas vão se evoluindo. Mas eu me lembro quando saiu a legislação do cinto de segurança, e meus queridos pais que não estão mais conosco aqui, Magda, que tu tivesse o prazer de conhecer, eles tinham uma resistência, não conseguia. Eu não conseguia. Todo mundo tem deixa eu tentar concluir o raciocínio. Eu tentei fazer de tudo para os meus pais usarem o cinto de segurança. Já os meus filhos nunca entraram num carro sem colocar seu cinto, porque eles nasceram sobre uma nova égide. Então, é cultura. Algumas mudanças, essa da bebida, e continuam acontecendo, mas reduziu muito, pessoal. É extraordinário que as pessoas estão indo para as festas, indo de Uber, saindo de... A gente tem que reconhecer. Lógico, não deu 100%, porque é recente, senhores, 3, 4 anos para tu mudar uma cultura tão pesada. Nós teremos absurdos, mas que a cultura está mudando, que as festas estão mudando, e muitas casas noturnas têm sofrido com isso, sofrido muito com essa questão. Então, é uma questão que nós temos que conviver e aperfeiçoar. Um dos grandes advogados que eu conheço aqui em Porto Alegre, todo mundo sabe. Obrigado. E eu tenho Trocasse advogado? Não. O Vitorino continua sendo advogado. Ele tá garantido. Mas é que eu sou estagiário do Vitorino. Aleguinho servidor de 2 patrões. O Rui é um advogado de sucesso. Toda essa E o Vitorino não é? O Vitorino também é, óbvio. Agora, o cara que está a 140 por hora num carro, é o melhor. E o cara que está a 80 leva a mesma multa. É isso que não tem sentido. Não tem sentido isso aí. Ele falou legislação. E mais que isso, essa questão que vocês estão trazendo de crime, e a pessoa faz o exame, está bêbado, está embriagado e sai de lá em 24 horas como se nada tivesse acontecido, senhores. É constrangedor. E não é o brilhantismo do advogado, preciso ser justo aqui, né? É a legislação que não tem como deixar essa pessoa. São raríssimos os casos para tu enquadrar e conseguir fazer com que a pessoa, porque logo ela será solta, porque a legislação é extremamente frágil nesses casos. Agora tem que saudar os aplicativos, porque também facilitaram muito a questão da ida da festa e não ir de carro e voltar ou de táxi ou de aplicativo, né? Se tornou mais
mais barato voltar de, né? Antes senão era muito gasto. É pagar a festa, pagar o que bebe e ainda pagar o táxi depois. Então, e menos perigoso. Carla, eu fui num evento, eu quero reforçar isso para que tu complementes. Eu fui num evento que era um aniversário e aí ficamos com um violãozinho até o final, sempre sobra 6 ou 7 casais, ficam até o final, né? E daqui a pouco, terminou, vamos embora, todo mundo descendo e daqui a pouco se viu que ninguém saiu do prédio, mas sem se conversarem. Eu estava entre eles, sem se conversarem. E daqui a pouco nós vimos que todos os 7 casais que estavam saindo ali, ninguém estava de carro. A figura grande. Se isso não é mudança de cultura, se isso não é uma mudança muito legal. Eu, depois do programa, vou para um lugar. Esse lugar fica 4, 5, 6 quadras da minha casa. Não tem a menor possibilidade de blitz nem de nada. Eu vou, deixo meu carro em casa e vou de Uber. Eu não saio. Pra que eu vou correr risco? E tá terminando aquela história do carrão, super carro. Isso é uma não tem onde botar, né? Não tem onde botar. Com relação ao habeas corpus, que o Chicão falou, o habeas corpus é um instrumento que faz parte da democracia, mas é um instrumento que se prostituiu. Exatamente. E se usa habeas corpus para tudo. E não se tem fim. Já se tem uma resposta da justiça, né? E aí entra com um novo habeas corpus, um novo habeas corpus do habeas corpus. Então esse que foi o grande problema do habeas corpus e é essa questão que é discutida hoje no STF, a prostituição do habeas corpus, porque eles têm milhões de habeas corpus para votar antes de qualquer outro, então eles só ficam votando o habeas corpus. A pauta tranca porque tem que analisar o habeas corpus. E o Marne sabe como ninguém, o regime militar, a primeira coisa que fez, o que foi? Tirar o habeas corpus. Claro. Porque o habeas corpus é uma ferramenta do bandido. Porque a pessoa de bem não precisa do habeas corpus. Habeas corpus, o foro privilegiado, é tudo para favorecer o humilhante. Marne, vamos amenizar o programa. Já me chamaram de urubu, de vaquinha malhada, tudo por causa da minha roupa, né? Então vamos. Vaquinha malhada. Chamaram de vaquinha malhada. Vaquinha malhada e de urubu. O cavalo do índio. Magda. Aí não pode. Agora que eu vi a blusa malhada, seria isso? Sim, mas quem me chamou de urubu e de vaca não conhece uma vaca malhada nem um urubu, né? É de mau gosto. Primeiras palavras de você não. Quem conhece vaca malhada é o Vitorino. É o Vitorino. Vaquinha é Tem razão, Mário. Vamos lá, Mário. Primeiro, aniversariante. Uma das maiores figuras da independência dos Estados Unidos é o advogado e presidente daquele grande país chamado Thomas Jefferson, o homem que articula a independência, um dos homens que escreve todos os artigos da primeira carta, da primeira Constituição dos Estados Unidos, que aliás é a mesma até hoje, com algumas emendas, inclusive a 13ª emenda sobre a escravidão. Thomas Jefferson foi um grande colaborador do presidente George Washington, quando da independência em 1776 dos Estados Unidos, no dia 4 de julho. Milhares de pessoas morreram. As pessoas não se dão conta de que a nossa independência foi quase que pacífica. Mas dos Estados Unidos, a Inglaterra não queria entregar aquelas ricas terras da América do Norte. Mas uma das frases que ele escreve, que eu acho que é simplesmente maravilhosa, é que todos nós temos direito à propriedade e à liberdade. A propriedade e a liberdade. Ele vai a Paris, ele acerta a compra do Louisiana, que é um grande território hoje dividido, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, do rei Luís XVI, isso claro, antes da Revolução Francesa, que foi em 1789, no 14 de julho. Que coincidência, 4 de julho nos Estados Unidos e a Revolução Francesa, dia 14 de julho. Bom, depois do Thomas Jefferson, esse o Chicão conhece bem, Butch Cassidy. Criminoso. E Sanders Kidd. Terminaram na Bolívia, sabia? Foram mortos na Bolívia. Eram dois criminosos americanos. Mas eram bandidos que tinham charme. O Robert Redford e o Paul Newman. Paul Newman maravilhoso. Que ator. Grande filme. Que ator maravilhoso. Depois, vamos procurar outros aniversariantes. O grande dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett. A Irlanda, eu tenho comentado muitas vezes a respeito da Irlanda. A Irlanda, no século V
depois de Cristo, ela se torna uma grande potência, inclusive cultural, porque não obedecia às ordens do Papa e ela não era invadida por outros povos. Então, a maior parte dos intelectuais que viviam na Europa naquela época se dirigiram àquele pequeno país e deram a base cultural, né, de tantos e tantos. Joyce, né, que para mim é o maior escritor da língua inglesa em todos os tempos, com seu Ulisses, né, que é matematicamente a obra mais perfeita na história da literatura mundial. Ulisses, livro difícil de ser lido também. Marília Batista, que é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. Lembram dela? Era sambista, etc. Howard Keel. Um filme antigo, claro, vocês não devem conhecer, os mais velhos que lembram. 7 Noivas para 7 Irmãos. Vocês lembram? Uhum. 7 Noivas para... Ele cantava, ele tinha um vozeirão, era um barítono, não, ele não cantava essa música. Essa música foi cantada por outros, inclusive o próprio Sinatra cantou essa música. Dona Ivone Lara, completando hoje 97 anos. A Dona Ivone Lara, vejam só. Stanley Donen, cientista e coreógrafo americano. Minha querida amiga Zilá Machado. Hoje estaria de aniversário, se viva fosse. E o grande ator e diretor francês Maurice Ronet. Maurice Ronet fez o filme chamado O Sol por Testemunha. Eu vi esse filme. Alain Delon. Um crime que acontece em alto mar, numa lancha, e o cara tira o cadáver no mar e ele fica embaixo da lancha. E o Talentoso Ripley é o mesmo filme. Muito legal. O Talentoso Ripley é o mesmo filme. O Sol por Testemunha. Alberto Salvá, cineasta espanhol, também de aniversário no dia de hoje. Al Green, cantor e compositor americano. E o meu querido amigo Sérgio Sampaio. Vou botar o meu bloco na rua. Sérgio Sampaio, eu conheci no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu morei no Rio de Janeiro, eu trabalhei na Rádio Globo, e conheci o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio trabalhava na Rádio Rio de Janeiro, a pior rádio do Rio de Janeiro. Numa pior, coitado, ele morava num quarto com 8 pessoas. E a cama não tinha lençol. Então era uma coisa horrorosa, né? Sabe? Que sofreu esse rapaz. Aí ele consegue gravar esse disco, amigo de Paulo Coelho, inclusive. Estilo Cláudio Andrade. Não, Cláudio Andrade é pior. Então, o Sérgio Sampaio explode, faz um grande sucesso e morre tão jovem, com 40 e poucos anos de idade. Mas a vida é assim, nos reserva tantas surpresas, algumas maravilhosas e outras ruins. O Carlos Pujol, ex-futebolista espanhol, e o Bruno Galhaço, que completa hoje, Dona Magda, eu sei que a senhora é fã dele, 36 anos. Carlos, eu não sou fã dele, nada. Mas então não inventei. O Carlos, Carles Pujol. Isso. Esse era capitão do Barcelona. Esse cara eu virei o fã número 1 dele, sabe por quê? Daquele problema da Chapecoense, muitas celebridades brasileiras não foram em Chapecó. Ele veio diretamente de Barcelona para participar do enterro dos jogadores. Eu achei aquilo ali um ato, assim, fantástico no Pujol. Humano. Falando em ato, o presidente Temer decidiu nomear o seu porta-voz, que é o embaixador Alexandre Parola, como novo presidente da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Você sabe qual é a experiência que o embaixador Alexandre Parola tem em comunicação? Nenhuma. Nenhuma. O nome dele vai ser submetido ao Conselho de Administração, mas já tá resolvido, né? Então, o que acontece? Ele vai ficar um tempo, tal, porque aí depois o Temer prometeu que vai indicá-lo para ser embaixador do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, cuja sede é em Genebra, na Suíça. Então, assim, não adianta nada isso que a gente está falando, as movimentações. Os caras não têm vergonha na cara. Não tem vergonha. Sabe? Eles não têm um pingo de respeito pela gente, mas um pingo de respeito. Não, parece que as pessoas que não se respeitam não podem respeitar. Mas, Dona Magda, eu não sei se o Chicão está sabendo, e é uma notícia de futebol, estão vendendo a FIFA, é verdade? Não estou sabendo. Vendendo a FIFA? A FIFA vai ser uma empresa que será comprada por um conglomerado e será administrada. Mas, na verdade, a FIFA é uma grande cooperativa. Vai ser comprada a FIFA, tá? Essa notícia circulando. Então, notícia para tratarmos ao longo da semana que vem, porque agora a gente vai embora. Com muito pesar que a gente vai terminar o nosso programa agora. E só vamos voltar a encontrar com vocês na segunda-feira. Bom final de semana, cuidem-se para estarem vivos na segunda-feira e a gente tem um novo encontro. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.